Oi, pessoal, meu nome é Bruna e esse é o podcast Onde os Livros Moram, o seu clube do livro virtual. Sejam todos bem-vindos. No primeiro episódio desse podcast, nós vamos falar um pouco sobre a série de livros Acotar, Corte de Espinhos e Rosas. É uma série de livros que eu tô lendo agora e, sinceramente, que eu relutei um pouco para começar a ler. Porque eu ganhei esse livro de uma prima e eu tinha um certo preconceito, podemos dizer assim, com essa saga. Eu achava que era um pouco de fanfic. Pra ser bem sincera com vocês, sem julgamentos, por favor, também não me julguem. Esse é um espaço seguro. Eu achava que a série de livros era um pouco voltada pra isso, de fanfic, de um romance meio forçado e de ideias que não cabiam muito no estilo de livro que eu gosto. Então, eu relutei. Minha prima me deu um livro e eu só li porque eu ganhei de presente, gente, admito pra vocês. Porque senão eu não leria, não seria um livro que eu compraria. Principalmente por causa da capa. Eu sei que tem muita gente que é apaixonada nas capas antigas, né, que agora mudou. Mas era pra mim um empecilho. Eu não gostava muito, achava justamente que trazia essa ideia de infantilidade. Mas ganhei o livro na versão de colecionador e precisei fazer, né, jus ao presente que eu ganhei. Então, dei uma chance um ano depois, mas dei uma chance. E vamos lá, que história foi essa? Pessoal, que história incrível. Eu, sinceramente, estou me deleitando nesses livros. Eu agora tô no livro 3 da saga. Tô lendo, né, Corte de Asas e Ruína. E tô gostando muito. Mas, como todos sabem, todos os que já leram sabem disso, o segundo livro é até então o melhor de todos, né? Que é onde ali se desenrola um romance que a gente gosta bastante. A minha ideia com esse podcast é que a gente comece falando um pouco sobre o livro sem dar spoilers, pra depois a gente partir pros spoilers, certo? Então, pra quem ainda não leu e gostaria de saber do que se trata, se vale a pena, se não vale, vou te falar uma pequena sinopse sobre essa história, ok? Como é que funciona o universo, de onde que ele veio, como é que é esse negócio aí. Será que vale mesmo a pena ler Corte de Espinhos e Rosas? Gente, sinceramente falando, vale a pena. Vale a pena. Olha só, o primeiro livro, ele vai trazer uma introdução a um universo novo. Então, se você não tem costume de ler fantasia, principalmente fantasia férica, vai ser realmente um universo novo para você. E talvez de cara não seja uma coisa que vá te apetecer muito, que vai ali te encher os olhos. Mas é necessário dar uma insistida para poder de fato se apaixonar por esse mundo, né? Então, o que é que a gente tem? A gente tem ali um mundo que é dividido por uma muralha. Então, a gente vai conhecer uma vila, que é onde a personagem principal mora, e próximo ali à casa dela, a gente tem uma muralha, tem um muro muito grande que separa o mundo normal, o mundo real, das pessoas do mundo férico, né? Então, dos féricos que moram lá. E essa muralha foi construída por alguma razão que a gente vai descobrir um pouco mais à frente. Mas, até então, existe essa muralha. E essa personagem principal, que é a Fairy, ou Farah, não sei exatamente como se pronuncia, eu particularmente pronuncio Fairy, que é como eu leio, mas vai de cada um. Essa personagem, ela tá ali vivendo uma situação familiar difícil. Então, ela tem ali na sua família o pai e duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova, e eles vivem numa situação financeira muito escassa. Ou seja, praticamente não tem alimento para comer. E para que eles possam se alimentar, a Fairy, ela precisa caçar. É todo desenrolar a respeito disso, a gente tem algumas críticas nesse meio tempo, mas, basicamente falando, é isso que acontece. Ela precisa caçar e em um determinado dia, ela se mete na empreitada com um dos féricos, porque ela caça algo que ela não deveria caçar. Nesse caso, é um lobo, que era apenas um lobo disfarçado, né? Na verdade, era um férico, que estava como em forma, né, de lobo. E acaba que ela mata esse lobo, e enfim. Daí surgem alguns dilemas, algumas questões que fazem com que ela precise ir morar no mundo dos féricos um tempo e a gente vai conhecer esse universo que é esse outro mundo, que é chamado de
Fritian, eu também não sei, outro nome que eu não sei pronunciar aqui pra vocês. De fato, esses livros têm alguns nomes difíceis. Alguns que eu escolho apenas falar na minha mente e não falar em voz alta. Mas a Fairy, ela vai pra esse outro mundo. Chegando lá, ela vai ficar um tempo na corte primaveril. A gente conhece que o mundo férico, ele, pelo menos essa parte, né, de Fritian, que a gente conhece, ela é dividida em cortes. Então, nós temos a corte primaveril, a corte estival, a corte diurna, a corte noturna, enfim. São algumas cortes, cada uma com seus grãos senhores, que são ali os reis dessas cortes. E, enfim, vamos ter uma história sendo desenrolada, certo? Com romance, com aventura, com fantasia. De fato, ali uma ação, alguns mistérios e, enfim, algumas questões também que levam a gente a refletir sobre esses personagens que são muito bem construídos. Então, o primeiro livro, ele é comumente falado de ser um livro mais longo, mesmo ele sendo o menor. Por quê? Porque ele ainda é um desenrolar da história, pra gente conhecer esse universo, pra gente entender o que tá acontecendo. Então, de fato, foi um livro que eu demorei pra ler, demorei. E eu já vi outras pessoas, como eu falei, falando que é um livro que é chatinho de início, mas vale a pena. Tem um momento do livro que é da metade pro final, que ele começa de fato a desenrolar e se tornar aquela história que a gente se apega e termina da noite pro dia. E do segundo em diante, gente, só coisa boa, viu? Vou falar pra vocês, só coisa boa. Então, vale a pena. Se você veio até aqui pra poder escutar uma sinopse, pra poder saber se vale a pena ler esse livro, vou te dizer desde já que vale. Comece porque você vai se apaixonar pelo universo. Agora, vamos partir para a parte da história, para a parte do podcast, que é para quem já leu o livro e para quem não tá ligando muito para spoiler, não. Vamos conversar um pouquinho? Vamos falar sobre o que esse livro traz de impactante? Eu queria falar um pouquinho hoje sobre o primeiro e o segundo livro. Então, eu trouxe ali uma sinopse para quem não leu ainda, então falei um pouco só sobre o primeiro. Mas para quem já leu, vamos conversar sobre o primeiro e o segundo? E um pouquinho do terceiro? Mas assim, se você não leu, eu vou falar na ordem. Caso você só tenha lido o primeiro, escuta até a parte que eu falei sobre o primeiro, depois você escuta o resto. Caso você já tenha lido todos esses, você vai assistindo aí, escutando esse podcast à medida que, de fato, você conhecer a história. Pra não ser nenhum spoiler, ok? Combinado? Então, vamos lá. Gente, Corte de Espinho e Rosas. Mais uma vez reforçando, foi um livro que eu me arrastei pra ler. Me arrastei. Mas quando eu peguei o ritmo, foi mais ou menos quando ela tá lá sob a montanha. Então, quando começa os enigmas da Amaranta e tudo isso, foi ali que eu falei, ok, esse livro tem alguma coisa de interessante mesmo. Tem alguma coisa aqui que me pegou. E vamos lá, vamos ver como é que essa história vai se desenrolar. Eu admito que eu comecei a ler o livro e eu já tinha alguns spoilers. Porque como eu não tinha a menor intenção de ler, então eu pensei, ok, não tem problema eu saber das coisas que acontecem porque eu não quero ler essa história. Então eu já sabia algumas coisas, como algumas questões com Rhysand, que são desenvolvidas no segundo livro. Eu já sabia o fato de que ele não ia ser, né, um vilão de lá pro final. Mas tinham muitas cenas em si que eu não conhecia e que eu fui de fato conhecendo no desenrolar do livro, né? Então, tem algumas marcações que eu queria falar, comentar com vocês, para poder a gente refletir sobre elas, ok? Vou abrir aqui nelas para poder a gente dar uma olhadinha. Para começar, vamos falar sobre o Tamlin. Gente, o Tamlin. O homem, né? Que, enfim. Eu não sei se vocês já leram o livro Estilhaça-me. Se vocês não leram, depois eu vou fazer aqui também um podcast a respeito dele, que é uma saga de livros que eu sou apaixonada. Mas que eu, particularmente, vi muita semelhança com a Kotar. Com a questão, assim, dos personagens mesmo, do enredo que é desenvolvido no triângulo amoroso, vamos falar assim. O Tamlin, que inicialmente é aquele homem que, meu Deus do céu, que homem, não é? Que homem salvou entre aspas, né? Levou ela ali pra corte primaveril, tá apresentando a ela um novo mundo, tá mostrando que ela, né, pode ser cuidada, que ela pode ser
pode existir uma provisão tanto para ela quanto para a família dela, sem aquele esforço que estava tendo. Então, ele apresentou para Fairy uma realidade que ela não conhecia, né? O Tamlin apresentou para ela um mundo novo e isso foi sensacional. A gente ama, a gente amou isso, não é? Só que depois a gente vai vendo que tem umas problemáticas. Depois vão aparecendo umas problemáticazinhas, principalmente sobre a montanha. Tipo assim, o cara tá lá quietinho na dele. Eu particularmente estava esperando um desenrolar para poder dizer que o Tamlin estava, sei lá, sob um feitiço, que ele estava paralisado, que ele não podia fazer nada. Mas não, o cara simplesmente estava sentadinho na cadeira dele do lado de Amaranta, enquanto a Fairy estava surtando, morrendo, sendo colocada diante de circunstâncias surreais, sabe, gente? E o cara lá, ó, good vibes, tipo assim, se ninguém bulir comigo, eu não bulo com ninguém. Meu amigo, vamos tá me ajudando a fazer aqui a sua moral, porque sinceramente você não tá me ajudando. Então, o Tamlin já foi perdendo comigo, assim, a moral a partir disso aí. Já foi assim, ó, perdendo o brilho, entendeu? E particularmente o Rissant vai ganhando brilho nessa hora, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó, primeiro de tudo, o Rissant já tinha o seu brilho no momento em que Fairy encontra ele a primeira vez lá no Calamai, né? Calamai. E fala que é o homem mais bonito que ela já tinha visto na vida. E a mulher tava morando com o Tamlin, tá? Ela estava morando com o Tamlin. E ela fala nada mais nada menos do que, olha só, o que fala na página. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Diante de mim estava o homem mais lindo que eu já vira. Gente, pelo amor de Deus, a mulher descreve o Rissant como o homem mais lindo que ela já viu. Sinceramente, se vocês não imaginaram um cara maravilhoso, pode deixar que eu imagino por todos vocês, não é mesmo? Porque esse homem desde aí já tinha ganhado meu coração, ok? Mas tudo bem, tinha tudo desenrolar ainda, porque o Rissant é apresentado ali como um malvadão, né? Como aquela coisa toda. E quando a gente vê lá mais à frente, ele vai fazendo uns joguinhos também com a Fairy pra poder, de fato, ganhar esse coração dela e, enfim, ajudar ela ali nos desafios. Mas, assim, ganhou meu coração e o Tamlin já tava perdendo a moral. E outra, o Lucian, gente, pelo amor de Deus, gente, o Lucian, que é um cachorrinho do Tamlin, né? Convenhamos. Eu estou no terceiro livro e eu ainda não estou convencida de que o Lucian é legal. Desculpa pra quem o ama, mas eu ainda não estou convencida de que ele é um cara massa. Não tô. Eu acho ele um cara neutro. Um cara assim, ó, que não tem opinião, um cara que de fato não fala sobre as coisas que pensa, sobre o que acha, o que não acha. Ele tá com nada, viu, gente? Sinceramente, o Lucian tá com nada na minha visão, no meu ponto de vista. E a gente vê que sob a montanha, né, tem todo o dilema realmente do desenvolvimento da Fairy, que tá ali sozinha, tentando salvar todo mundo, todo aquele povo que tá ali. E tendo ali um mínimo auxílio, né, do Rissant. E tendo que realmente usar a inteligência dela e se provar. Uma coisa que eu ouvi falar, que eu queria comentar com vocês, é sobre a questão de que a Fairy não é uma narradora confiável. Eu tenho visto muitas pessoas falarem sobre isso recentemente, sobre, tal personagem não é um narrador confiável, etc e tal. E eu queria trazer um questionamento pra vocês, assim, que quando é que a gente vai saber se de fato o narrador ele é confiável ou não? Eu acho que isso é muito questionável, porque realmente não dá pra olhar pra um contexto e falar, nossa, você é um narrador confiável. A não ser que você tenha câmeras ali naquela situação, a não ser que você tenha, de repente, um ponto de vista igual de todas as pessoas, né, que vão estar falando sobre. Porque a Fairy, ela tem ali o seu ponto de vista, tem toda a percepção que ela tem da história que tá acontecendo, da sua própria vida, dos seus próprios poderes, sobre o Rissant, enfim. Mas quem é que pode garantir, né? A gente tem a questão de interpretar os fatos e escolher acreditar nela ou não, não é? Então, a gente vê essa situação como o Tamlin sendo um coitadinho, como o Rissant sendo um manipulador, como o Lucian sendo também, né, alguém que tá ali sem muito o que fazer diante daquela circunstância. A gente vê a Fairy como indefesa, e tudo isso vai
vai culminando para o final dessa história, que é onde a Fairy se mostra, né? Mostra que tem um coração puro, íntegro, enfim, para poder lidar com aquela situação. O Rhysand mostra, enfim, que é manipulador ainda, mas que de alguma forma se importava ainda com ela, né? Tava ali se importando com ela, o que a gente vê, pelo menos, tendo uma perspectiva só do primeiro livro. E o Tamlin sai como o querido que foi salvo, né? E a Fairy termina o primeiro livro sendo uma férica, né? Tendo se tornado uma férica. Então, uma grã férica, melhor dizendo. Então, o livro, ele realmente tem um plot aí, as coisas elas realmente são transformadas. E olha que o livro, ele tem poucas páginas em comparação com os outros. Ele tem 450 páginas, mais ou menos. Quando a gente chega no segundo livro, o segundo já tem 600 páginas. Então já é um desenrolar muito maior. Mas o primeiro livro, eu ainda senti que tem, de fato, uma virada de chave, no sentido, assim, de que as coisas, elas mudam muito mais, né? E, de fato, tem toda essa transformação, essas questões. Quando a gente chega no segundo livro, que já é um livro, meu Deus, eu não vou nem conseguir falar dele todo aqui, eu vou deixar até para um próximo episódio pra gente destrinchar esse segundo livro, gente. Mas o segundo livro é o livro. O livro, assim, ó, surreal esse livro. Ele é muito bom. Eu li o livro em 2 semanas, eu não tenho uma leitura muito rápida, admito pra vocês. Mas assim, 600 páginas em 2 semanas, pra mim foi uma leitura boa. E porque eu tava, assim, lendo ele o tempo inteiro, né? Eu trabalho, eu tenho faculdade, tudo isso, então tenho outros afazeres, então não dava pra eu passar o dia lendo. Mas, assim, tava indo pro trabalho lendo, voltando do trabalho lendo. Se eu tinha uma brecha no trabalho, eu tava lendo. Depois da academia, eu tava lendo. Então, de fato, eu devorei esse livro porque estava muito bom. E, inclusive, estou sentindo falta, gostaria de lê-lo de novo do início. Vou fazer isso mais pra frente. Mas, de fato, é um livro muito bom. E a gente vê que no segundo livro existe um desenvolvimento de personagem surreal. Tanto da própria Fairy, quanto principalmente do Rhysand, né? O Rhysand, um querido, né, gente? Meu Deus, eu realmente preciso de outro áudio inteiro, outro podcast inteiro pra gente falar sobre isso. Mas, assim, trazendo uma ideia geral sobre Corte de Espinho e Rosas e a minha opinião do primeiro livro, eu admito que eu já li ele já tem algum tempo, então talvez esse podcast esteja precisando de alguns acréscimos que posteriormente a gente pode fazer. Mas vale a pena. O livro é bom e traz algumas questões realmente pra gente ter ali os dilemas, né? O pensamento do e aí, ela vai ficar em Fritian? Ou ela vai voltar para as Terras Mortais? O que vai acontecer com a família dela? E essa questão de que ela virou férica. E o desenvolvimento também do próprio Rhysand, que mesmo que não tenha sido um desenvolvimento longo nesse primeiro livro, ainda assim deu pra gente algumas migalhas saborosas, vamos dizer assim, desse personagem que depois se tornará tão querido. Então, eu achei muito bom. Se eu fosse dar uma nota para o livro, eu daria uma nota 4. Talvez, acho que 4. 4 tá bom. Porque realmente eu gostei. Eu gostei bastante. Mas, como eu falei, ele demorou um pouquinho pra me prender. E sobre cenas marcantes. Vamos comigo olhar umas três cenas que eu tenho marcadas assim no meu Kindle desse livro. Cenas que de fato eu gostei e que foram grifadas por mim no momento de leitura. Vamos dar uma olhada rapidinha? Vamos lá. Uma das minhas primeiras marcações é lá no capítulo 2, que tem uma fala assim da própria Fairy que diz: amor não alimenta a barriga vazia. Essa frase de fato me marcou, porque é um fato, né? Quando a gente vai conversar sobre casamento, quando a gente vai conversar sobre próprios relacionamentos do dia a dia, amor não alimenta a barriga vazia. Eu achei essa frase bastante marcante. Outra frase que eu achei marcante foi quando ela tá descrevendo também ali o Tamlin, né? O lobo, enfim. E ela diz: os olhos da besta eram verdes salpicados de âmbar. Encarei aqueles olhos de jade. E ela fala, né? Fui eu que matei o lobo. Outra parte é quando ela fala: precisamos de esperança tanto quanto precisamos de pão e carne. Uau, essa frase de fato me marcou.
Outra parte é quando ela fala assim, vamos dar uma olhada aqui. Quando Rhysand fala assim, alguém pergunta pra ele por que você está me contando isso, né? Justamente a Fairy, na verdade, quando eles estão lá sob a montanha. E o Rhysand fala, porque estou cansado e solitário, e você é a única pessoa com quem posso falar sem me colocar em perigo. Rhys deu uma gargalhada baixa. Que absurdo. Um grão senhor de Fritian. E uma... E aí ela responde, pode sair se vai ficar me insultando. E ele fala, mas eu sou tão bom nisso. Gente, sério. O Rhysand não tem condições. Não tem condições esse homem, pessoal. Quando a gente for falar do segundo livro, aí eu vou separar pra vocês realmente algumas marcações sensacionais. Outra parte é também quando o Rhysand fala assim, então, disse Rhysand, um pouco cansado. Aqui estamos com o destino do nosso mundo imortal nas mãos de uma humana analfabeta. Ele soltou uma gargalhada desagradável quando abaixou a cabeça, apoiando a testa em uma das mãos e fechou os olhos. Que confusão. Gente, esse homem, cara, meu Deus, não tem a menor condição, não tem. Então, tem várias marcações no meu livro. Tem algumas marcações também que são da época que o Tamlin era mais querido, né? Então, tem marcações, né, pra gente dar uma olhada e falar assim, ó como ele era bonitinho. Por exemplo, quando a gente vai lá no início, a gente tem, deixa eu ver, né, se eu realmente encontro esses momentos em que o Tamlin era querido. Então, será que tá fácil? Talvez eu tenha me precipitado, talvez de fato eu não tenha feito muitas marcações desse tipo. Uma parte é quando o Tamlin, ele ajuda, ele cuida da família da Fairy, né? Então, quando ele fala, né, que a família dela está viva e bem cuidada, e que, enfim, ele colocou elas num lugar amparado. Isso é lá no capítulo 7. Então, é no começo, né, relativamente no começo, a gente vê isso acontecer. Mas, sinceramente, gente, eu fiz mais marcações, assim, de cenas que eu achei mais cômicas, que me divertiram, do que de cenas que eu achei fofinhas da parte de Tamlin, né? Porque eu sempre tive um favorito, não estou escondendo isso de ninguém. Mas é isso, gente. Para finalizar, eu queria trazer algumas reflexões para vocês, né? Reflexões que a gente pode aplicar à nossa vida. Eu acho que um pouco do conceito desse podcast é também trazer esse entendimento de onde é que os livros moram dentro de cada um de nós. Como é que eles nos afetam, mesmo que sejam livros de fantasia, livros de história, livros de romance. Como é que eles nos afetam? De que maneira que eles deixam uma marca dentro de nós? E, particularmente falando, eu acredito que os livros de Akotar têm deixado uma marca em mim no sentido da própria personagem principal, né? A gente vê que a Fairy, ela é uma personagem que é bem desenvolvida, bem desenrolada e que luta por aquilo que ela sabe que é o correto. Então ela precisava ir lá e alimentar a família dela. Tá, eu vou aprender a fazer isso aqui, eu preciso dar um jeito porque a minha família não vai morrer de fome. Ela precisava lidar com um mundo novo, o qual ela não conhecia. Ok, eu vou manter-me forte. Eu não vou demonstrar medo e eu vou lidar com essa situação. Ela precisava salvar alguém porque ela amava aquela pessoa. Ok, eu vou entregar tudo que eu posso, tudo que eu preciso para poder salvar essa pessoa, né? E isso vai sendo desenrolado, realmente. É claro que tem a desculpa do protagonismo. Então ela foi construída, ela foi escrita para isso. Mas, em diante da nossa vida, será que a gente não tá precisando aplicar em nós também uma desculpa de protagonismo? Será que você não precisa, talvez, assumir um papel de protagonista na sua própria vida, na sua própria história? Ao invés de, enfim, seguir a vida como se outras pessoas fossem os protagonistas e você fosse simplesmente uma coadjuvante ou talvez, figurante que está no fundo da história, apenas assistindo? Trazendo novamente o entendimento de que a Fairy não é uma narradora confiável. Será que nós somos narradores confiáveis o bastante? Será que na sua vida você não é visto, talvez, pelas outras pessoas como uma pessoa muito mais forte, muito mais capaz, muito mais disposta, desenvolvida? Ou talvez uma pessoa que precisa de muito mais cuidado do que realmente você valoriza precisar? Qual é a ideia que as outras pessoas têm de verdade de você? E qual a ideia que você tem a respeito do que as outras pessoas têm de você? Às vezes nós mesmos não somos narradores confiáveis da nossa história.
E aí a gente vai conversar com um amigo, com um primo, com um irmão, um tio, um pai, uma mãe. E a gente começa a contar a nossa história de um jeito que nós somos as vítimas, ou talvez que nós não somos capazes o bastante. Enfim, nós não somos narradores confiáveis o bastante também. E talvez a gente precise começar a analisar um pouco mais sobre isso. Será que a gente não tá vendo a nossa vida na perspectiva de uma lente que tá embaçada, que tá errada, que não tá funcionando mais? Será que a gente não tá olhando pra nossa história na perspectiva de alguém ferido, de alguém magoado, machucado? Como é que eu posso mudar a lente que eu vejo a minha vida e me tornar uma narradora mais confiável? Me tornar um narrador mais confiável? Como é que eu posso fazer? Puxando o gancho perfeito de início de ano. Como é que eu posso fazer a minha vida tomar um caminho onde a forma como eu enxergo seja positiva, ou mesmo que ainda não seja completamente positiva, possa não me atrapalhar na jornada que eu preciso caminhar? Porque talvez se a Fairy deixasse que a forma como ela vê as coisas impedisse ela de fazer o que ela precisava fazer, a família dela teria morrido de fome. Ou talvez ela tivesse morrido lá na corte primaveril, né? O que teria acontecido com ela? Talvez ela de fato não seja uma narradora confiável. Talvez ela esteja contando uma história pra gente que, pela visão dela, é desse jeito, mas que pela visão das outras pessoas aconteceu de uma forma muito diferente. Mas quem sabe a gente também não tá vivendo isso, né? Quem sabe a gente não precisa mudar um pouco a nossa lente e acreditar de forma contrária o que as nossas crenças limitantes têm feito a gente acreditar. Olhar para a vida num contexto de eu sou capaz, eu vou conseguir, eu consigo colocar esse projeto em ação, eu consigo caminhar por essa jornada, por essa via que eu não conheço, mas eu vou conhecê-la e vou fazer com que isso funcione. Faz sentido para vocês? Como é que eu posso mudar a minha narração para que o meu 2026 possa seguir por um caminho bom e eu tenha coragem de fazer o que eu preciso fazer quando eu preciso fazer? E não deixar que eu perca a oportunidade ou o time ou seja lá o que for. Como é que eu posso fazer com que a minha narração, talvez não tão confiável, possa agir ao meu favor? Se é para eu narrar de forma não confiável, que não seja de forma negativa, mas de positiva, que ao invés de eu achar que eu sou um caos, que eu acredite de que eu sou capaz. E eu possa fazer com que isso, de fato, venha a ser uma realidade na minha vida. Faz sentido pra vocês? Me contem. E, enfim, é uma reflexão mesmo pra esse final de episódio. Eu sei que talvez eu não tenha desenvolvido de maneira íntegra e completa esse primeiro livro. E se tiverem alguma parte que vocês queiram que eu fale um pouco mais aprofundada, deixa aqui nos comentários, que depois eu trago, eu dou uma relida em alguns capítulos e a gente traz de forma mais aprofundada. Nos próximos episódios eu desejo trazer para vocês um pouco mais sobre o segundo e o terceiro livro, que estão mais frescos na minha cabeça. Mas é isso, pessoal. Tô feliz que chegamos até aqui. Tô feliz em fazer esse primeiro episódio, que talvez ainda tenha tanto para melhorar. Mas eu acredito de que já foi um começo. E, como eu falei, eu estou tentando fazer com que a minha narração não confiável, ao invés de me fazer pensar de que eu não devo começar novos projetos, me faça acreditar de que a minha oportunidade é agora. Então, quem sabe, se esse podcast não se torna algo realmente incrível. Conto com vocês, se você gostou. Compartilha com seus amigos, manda para algum amigo que leu o livro e quer saber um pouco sobre outra opinião e discutir sobre isso. Coloca aqui nos comentários, de repente a gente abre um Discord, abre um Telegram para falarmos um pouco mais sobre isso. Conto com vocês, feliz de ter chegado até aqui e espero vê-los nos próximos episódios sobre outros livros, outras ideias, outros pensamentos e reflexões. Um beijo!